Pessoal, o Brasil está literalmente na mão do ministro Nunes Marques. Lembra aquele ministro que foi indicado pelo Bolsonaro? Pois é, caiu na mão dele a relatoria do processo de limitação dos poderes do STF. Aquelas posições monocráticas estão por cair por terra por uma PEC aprovada pelo Senado, tá? Que diz que precisa de muito mais do que um ministro, precisa de um colegiado dos ministros para aprovar ou desaprovar determinadas leis que são feitas aí pelo Senado e pelos deputados federais, tá? Então, vem comigo aqui, né? Tem muita notícia. Temos também notícias aqui do Lula, né? Que ele meio que desistiu de participar das campanhas eleitorais aí para prefeito, né? Ele meio que jogou a toalha, tá abrindo mão aí porque ele tá vendo que tá feia a coisa pro lado dele. Outra coisa, o governo Lula tá gastando mais dinheiro para as queimadas, porém não está tendo resultado. Além disso, o ditador Nicolás Maduro, pessoal, exatamente isso, ele está dizendo que os Estados Unidos e a Espanha estão sabotando a Venezuela e muito mais. Então já se inscreve no canal, habilita o sininho e já vem comigo aqui. Nunes Marques relata ação que pode barrar PEC que limita decisões individuais no STF. Tá? Então deixa eu ver aqui que ele deu uma atualizada. Tá, o mandado de segurança, né, contra a proposta foi apresentada pelo deputado federal Paulinho da Força Solidariedade de São Paulo. Aqui o Nunes Marques, tá, pessoal? E vamos ver o que diz a matéria aqui. O ministro Cássio Nunes Marques será o relator do mandado de segurança que pode interromper a tramitação da proposta de emenda à Constituição que limita os poderes individuais dos ministros do STF. Então, pessoal, lembra que tá rolando aí por parte do Senado, né, uma PEC que já foi aprovada, inclusive, né? E no momento já está até em análise na CCJ, lá da Câmara dos Deputados, que faz essa PEC? Ela limita os poderes de decisões monocráticas, ou seja, apenas um juiz não vai poder tomar uma decisão que interfira diretamente em leis, tá? Ou entendimentos tanto do Senado quanto entendimentos da Câmara de Deputados, tá? Então a proposta, pessoal, já recebeu um parecer favorável do relator, no caso o deputado Marcel Van Hatten, né? E o que a PEC faz, pessoal? Ela proíbe decisões individuais, ou seja, um ministro só não poderá, tá, suspender validade de leis, atos do presidente da República e dos presidentes do Senado e da Câmara. Se vocês não estão recordando, tempo atrás, a época que o Bolsonaro era presidente, ele fez lá um indulto para um deputado preso, né? E depois o Daniel Silveira, né? Que estava preso na época, acho que continua preso também. Só que os ministros do STF não aceitaram esse indulto, né? Então, sendo que ele, como presidente da República, tinha sim essa prerrogativa e deveria ser acatada, né? Ou seja, o Daniel Silveira deveria ter saído da cadeia, sim, em função do indulto presidencial que o Bolsonaro tinha todo o poder para fazer, só que o Alexandre de Moraes não quis aceitar esse indulto. Então, para coisas desse tipo, é que essa PEC vai começar a funcionar, né? E outros tipos também, né, pessoal? Claro, né? Mas esse é um exemplo para vocês do que aconteceu, né? E não aconteceria se essa PEC tivesse sido aprovada já naquela época, tá bom? Próxima notícia aqui. Candidatos apoiados por Bolsonaro lideram em 12 capitais, tá? E do Lula somente em 2 capitais. Olha como o Lula está perdendo credibilidade aí, pessoal, do povo, né? Principalmente Brasil afora. Vantagem do ex-presidente ocorre em todas as 5 regiões do país, com os maiores índices, né? No norte e no sul. Olha só,
que o Lula e o Bolsonaro. Vamos ler o que diz aqui nessa notícia. Faltando apenas 3 semanas para o primeiro turno das eleições municipais, a gente sabe que vai ser em outubro, né, no dia 6, as pesquisas eleitorais já indicam uma disputa intensa em várias capitais do Brasil. Candidatos apoiados pelo Bolsonaro aparecem na frente em 12 das 26 capitais, sendo 5 deles do próprio PL, né, do partido do Bolsonaro. Enquanto isso, né, no campo oposto, lá no campo do Lula, 4 candidatos apoiados por Lula lideram as pesquisas, mas somente Goiânia é diretamente ligado ao PT. Olha que fracasso, né, pessoal, que está o PT nessas eleições. Isso sugere que cada vez mais a sigla pode sair sem uma prefeitura de capital ou eleger apenas um aliado direto, né? Então, olha que vergonha, né? Ver um povo que está com o presidente e um povo que não está com o presidente, a diferença de Bolsonaro para Lula, né? O levantamento foi realizado com base nos dados, né, de diversos institutos de pesquisa, Atlas, Quest, Realtime, Datafolha e Paraná Pesquisas. O Sul, nem precisa falar, né, predominantemente bolsonarista, né? No Sul, nem falaria bolsonarista, mas de direita, né, pessoal, conservador, né? O Sul do país realmente é mais conservador, né? Então, preza pelas... Bom, como eu poderia dizer aqui? Preza pelo que é respeitado pela direita, né? Família, né? Forte, trabalho, liberdade. Então, os lemas da direita, com certeza o Sul apoia, tá? Então, o atual prefeito de Sebastião Melo, em Porto Alegre, né, tem 40% das intenções, enquanto Maria do Rosário, que é do PT, ela até teve uma briga anos atrás com o Bolsonaro, né, aparece com 32%, mostrando um cenário de disputa, né, nesse caso em Porto Alegre. Tá? Em Florianópolis, né, o Topázio Neto, com o apoio do Bolsonaro, está confortável com chances de vitória ainda no primeiro turno. Já em Curitiba, Eduardo Pimentel, né, liderando com grandes chances de avançar para o segundo turno, seguido por Luciano Duce, do PSB, que tem o apoio de Lula, que está abaixo dele, né? No Sudeste, a gente tem aqui Vitória, né, cenário misto, Vitória e BH, cenário misto, né? Candidatos de fora da polarização entre Lula e Bolsonaro estão na frente. O Lorenzo Pasolini, do Republicanos, e Mauro Tramonte lideram em suas respectivas cidades. Já em São Paulo tem o Ricardo Nunes, né? E tem o Marçal, né, pessoal? Com margem apertada, conforme projeções aí, entre o Guilherme Boulos e Marçal, tá? Me conta aqui nos comentários se você acha que vai dar Marçal em primeiro turno, em segundo turno, vai dar Ricardo Nunes, quem você acha que vai ganhar a Prefeitura de São Paulo. Já no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paz, né, com folga na liderança, com chance de ser reeleito ainda no primeiro turno. Centro-Oeste, Adriana Corsi, do PT, está à frente em Goiânia. Eu nem quis vincular a imagem dela ao Lula, né? Então, quando o Lula esteve lá, sendo a única petista liderando uma capital, tá? Então, logo atrás estão aí Vanderlan Cardoso e Sandro Mabel. Campo Grande aqui, a gente tem Rose Modesto, né, que lidera em Cuiabá, Eduardo Botelho aqui, que está à frente, seguido de Abílio, né? Brunini, apoiado por Bolsonaro, tá? Então, pessoal, aqui tem um resuminho, né, de quem está na liderança aqui dos prefeitos aí, candidatos a prefeitos apoiados pelo Bolsonaro. Então, a gente tem na liderança aqui em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Maceió, Salvador, Fortaleza, Macapá, Boa Vista, Porto Velho, Belém, Cuiabá, em todas essas cidades, tá? E aí a gente tem aqui candidatos de Lula, né? Somente em 2 cidades ou em 2 capitais, tá? Somente em Goiânia, que muito me espanta, né? Me conta aí nos comentários o que você acha. Goiânia, que é altamente de direita, né? O povo lá, Adriana Corsi está
se criando lá na liderança, ou pelo menos segundo as pesquisas, tá? E em Recife, João Campos aí, do PSB. Então, se considerado empate em técnico, né, ou em linha de crescimento, somam-se mais 4 capitais, totalizando 6, né? Então, que seria ainda possível do PT levar para casa, tá? Então, vamos para a próxima notícia aqui. Estados Unidos e Espanha, pessoal, negam terem conspirado para prejudicar Venezuela. O Maduro, né, com as suas narrativas, né, querendo imputar crimes aí a países outros, né, que estão com seus integrantes lá na Venezuela, tá? Então vamos descobrir o que está acontecendo aqui. O porta-voz do Departamento de Estado americano classificou como falsas, né, categoricamente falsas, as acusações de que os Estados Unidos estariam envolvidos em complô para desestabilizar o governo Maduro, né? Eu acredito que deveriam sim estar, mas se ele está dizendo que não, né? Tá tudo certo. O funcionário confirmou que um militar americano foi detido e citou ainda relatórios não confirmados de outros 2 cidadãos americanos detidos na Venezuela, tá? De acordo com a agência Reuters. A Espanha também nega o envolvimento em qualquer operação. O que aconteceu lá, pessoal, na Venezuela, né? Foram presos, tá? Americanos e espanhóis lá, e o Maduro dizendo que eles estavam lá querendo desestabilizar a Venezuela. A Espanha nega e rejeita qualquer insinuação de estar implicada em uma operação aí de desestabilização política na Venezuela, tá? Disse o Ministério de Relações Exteriores espanhol. O governo espanhol, pessoal, ainda confirmou que os 2 cidadãos espanhóis detidos não fazem parte do Centro de Inteligência Nacional, CNI, ou de qualquer organização estatal. A Espanha defende uma solução democrática e pacífica para a situação na Venezuela. Lembrando que na Espanha está o Edmundo, né, o ganhador verdadeiro da eleição na Venezuela. Ele está como um refugiado político na Espanha. Bom, o que diz mais aqui? Prisão de cidadãos estrangeiros na Venezuela, né? O ministro do Interior venezuelano, né, o Cabello, lá, o Diosdado Cabello, anunciou que a prisão de 2 cidadãos espanhóis e um cidadão tcheco e 3 americanos, né? Um seria militar da ativa e chefe da operação. Segundo Cabello, foram apreendidos 400 fuzis dos Estados Unidos durante as operações. O complicado é que não dá para acreditar no que o governo da Venezuela fala, né, pessoal? Nem que foi achado fuzil, não dá para acreditar em nada desse tipo, né? Infelizmente, a gente não tem o que fazer quanto a isso, tá? Vamos lá, o que leva a essas prisões? O ministro venezuelano afirmou ainda que há um suposto plano para atentar contra o presidente Nicolás Maduro e autoridades executivas, né, após as eleições de 28 de julho, nas quais foi proclamada, né, a reeleição do presidente em meio a denúncias de fraude da oposição, coisa que se confirmou, né, já uma vez que não foi provada pelas atas que o Maduro ganhou, né? Então, realmente, não tem como negar isso, que foi o Edmundo que ganhou a eleição, tá? Papel do Centro de Inteligência Estrangeira, né? O Cabello vinculou que os supostos planos para atacar a Venezuela, da Espanha e Estados Unidos, né? Além de outros dirigentes, nessa semana a Venezuela chamou o seu embaixador em Madrid para consultas e convocou o embaixador espanhol em Caracas para protestar contra os questionamentos à reeleição de Maduro, tá? As tensões estão entre Espanha e Estados Unidos estão se intensificando, né? Então a situação está longe de ser resolvida e as relações diplomáticas entre esses países estão em um limbo, né? Segundo diz aqui a reportagem. Alegações de um complô americano para estabilizar a Venezuela são negadas, né, pelo Departamento dos Estados Unidos. Prisão de cidadãos espanhóis e americanos em solo venezuelano. O Diosdado Cabello, ministro do Interior, anuncia a apreensão de 400 fuzis. Suposto plano inclui atentado contra o presidente Maduro. Reações diplomáticas inclui consultas e convocação de embaixadores. Então tá assim,
Lembrando que hoje, na verdade, segunda-feira, foi, enfim, o prazo final lá para que o Maduro caísse, segundo um site da Venezuela, né? Vamos ver o que acontece aí. Próxima notícia: Lula aumenta em 26% gastos com prevenção de incêndios florestais, mas fracassa. Aqui a gente vê o PT fazendo o que ele faz bem, né, pessoal? Sobe impostos, gasta mais e os gastos são ineficazes, né? Ou seja, gasta muito dinheiro em coisas que realmente não dão retorno, né? Ou não valem a pena. E aí a gente está pagando cada vez mais impostos em função de gastança de dinheiro desproporcional, né? Em coisas que não são efetivas. O governo federal destinou um montante significativo para a prevenção de incêndios florestais, né? Em 2023 foi 63,5 milhões e foi um aumento de 26% em relação ao ano anterior, né? Além disso, o número de focos de incêndio registrados reduziu em 5,7 em 2022 para 2023, né? Segundo o INPE. No entanto, pessoal, essa redução não acompanhou o aumento de gastos de forma proporcional, tá? Porque em 2024 os números dispararam e a situação se tornou ainda mais preocupante. O que diz aqui? Entre 17 e 18, observou-se uma queda nas despesas do governo relacionado ao incêndio florestal. E em 17, que era a gestão do Bolsonaro, né, foi registrado um menor valor da série histórica com 30 milhões. E nos últimos anos, houve sim uma retomada nos investimentos na área, mas especialistas ainda consideram esses esforços insuficientes. Pessoal, 30 milhões de reais, 40 milhões, 50 milhões de reais, pode parecer muito, mas para um país continental como o Brasil, com milhões de quilômetros quadrados aí, como é que fica essa questão, né, de combater com essa meia dúzia de gato pingado de dinheiro, né? Por que a prevenção de incêndios florestais é insuficiente? Especialistas, pessoal, afirmam que apesar do aumento do investimento, a precaução ainda é insuficiente, tá? Então, o secretário executivo do Observatório do Clima declarou que os recursos são limitados e que é necessário um esforço maior para combater, então, essas queimadas, tá? Então, pessoal, não adianta deixar pouco dinheiro para combater as queimadas, porque não vão resolver o problema, tá? Próxima notícia aqui: Lula alega cansaço e receios com a segurança para pautar a comícios, tá? Então, acho que é desculpinha, ele já sabe que tá difícil dos prefeitos que ele escolheu apoiar ganharem, né? Então, ele deve estar se poupando no fim, porque sabe que não vai dar em nada, né? O PT esperava maior engajamento do presidente nas campanhas municipais, né, para conquistar ao menos uma capital. Olha que vergonha, pessoal. O governante deve participar só de atos com bolos, que também já é caso perdido, né? Conversas recentes com a cúpula do PT, o Lula alegou cansaço e preocupação com a logística de segurança para não participar de comícios país afora nas eleições de 2024. A ausência do principal nome do partido vem frustrando a cúpula petista, né, que esperava maior engajamento do Lula para conquistar ao menos uma prefeitura. Olha que vergonha, pessoal. Partido gigante que era o PT, agora não ganha nenhuma prefeitura mais. É uma vergonha. Lula disse aos correligionários que precisa ir além do expediente para